Olá, seja muito bem-vinda a mais uma livezinha. Eu sou a Ana Torquete, a pessoa responsável aqui pelo Educar Zen. David, você pode arrumar essa luz aqui, por gentileza? Tá muito escuro. E hoje a gente vai fazer uma live, gente, poderosa. Eu acho que é uma live importante, que a gente vai falar de uma emoção que todas nós sentimos e que os nossos filhos também sentem, que é a raiva. Bom dia, Yara, minha querida, tudo bom? Não tá me ouvindo? Gente, me contem aí se é só a Yara que não tá me ouvindo. Se vocês estão me ouvindo, por favor, para eu poder entender aqui como é que... se a gente tá com problemas técnicos aqui ou não, mas eu imagino que tá tudo bem por aqui. Bom, enquanto eu vou esperando aqui... Agora tá. Então tá bom, pronto. Bom dia, Anne. Bom dia a todas vocês que estão chegando aí. Sem problemas, Yara, fica à vontade. Seja muito bem-vinda. Bom, gente, esse espaço aqui é a Live Zen, né? A Live Zen, ela é enfim, é esse espaço pra gente poder se aprofundar em tudo aquilo que a gente já conversa aqui no Educar Zen, né? Então, tô vendo que vocês estão chegando, fico muito feliz, sejam todas muito, muito bem-vindas, porque o tema de hoje, né, eu acho que é um tema muito relevante, porque ele faz parte da vida de qualquer mãe. A gente vai falar da raiva, né, a raiva e a expressão da raiva das nossas crianças. É muito comum que crianças tenham acessos de raiva, né, enfim, expressões de raiva muito intensas e muito desafiadoras pra gente. Então, o tema dessa live, né, eu decidi dar o nome de Mãe Amiga da Raiva, porque na maior parte das vezes essa emoção, a raiva, ela é lida, ela é tida, ela é encarada como um obstáculo, um problema, algumas vezes como um defeito de quem expressa ela, né, de quem expressa a raiva. Então, quando a gente coloca esse tema aqui, né, Mãe Amiga da Raiva, significa que a gente vai se propor nessa live a aprofundar o nosso olhar, né, tanto no que diz respeito à emoção raiva, quanto no que se refere mais especificamente a como nós, mães, sentimos raiva e expressamos a nossa raiva, mas principalmente a gente vai falar da raiva infantil, tá? Das nossas crianças sentindo raiva. Então eu vi aqui a Anne, parece, falando que tá em Portugal. Sempre que aparece alguém de Portugal, eu sempre falo assim, gente, eu amo Portugal. Então, expressando aqui esse amor. E vamos lá, vamos começar? Vamos falar um pouquinho, porque a gente já começou essa live aqui um pouquinho atrasadas, né? E eu quero que a gente consiga abarcar tudo que a gente tem realmente para falar nessa 1 hora que a gente vai ter aqui hoje, tá bom? Então, olha só. Como eu disse, né, a raiva ela é uma emoção que geralmente a gente fica querendo combater, eliminar. Me contem aqui nos comentários se isso acontece por aí. Se quando vocês experienciam raiva, se é esse o impulso de tipo, eu tenho que contornar isso e fazer essa raiva acabar, né? Eu preciso dar um fim nessa raiva. E se quando os seus filhos, eles expressam essa raiva, se é mais ou menos essa também a condução de vocês, né? Como se a raiva ela fosse algo errado, como se ela não dever, né? Assim, é como se a gente não devesse sentir raiva. Então, a proposta aqui, como eu disse, é muito mais a gente compreender a raiva e saber como conduzi-la do que eliminá-la. E para a gente fazer isso, né, vai ser necessário a gente entender primeiramente o que são emoções, porque a raiva ela é uma emoção. Então, eu quero que vocês me contem aqui nos comentários o que vocês acham que são as emoções, gente? O que você entende por uma emoção? O que é, na sua opinião, uma emoção? Eu quero te perguntar isso porque vai ter tudo a ver quando a gente entende o que realmente é uma emoção e qual que é a função de uma emoção, a gente começa a entender melhor qual que é a função da raiva nas nossas vidas. Eu acho que foi você, né? Annie Beauty, by Cris. Então, Cris. A Cris é que tinha falado isso de Portugal. Meus filhos sofrem com isso, pois eu acabo descontando neles, pois sofro de ansiedade. Então, essa fala da Cris aqui já traz pra gente um gancho importante pra gente entender como que a gente lida com a raiva. Será que o problema é a raiva? Será que é como eu lido com a minha raiva? Né? Qual que será o problema? O que será que tá trazendo tanto desconforto aí no meu maternar, na minha relação com o meu filho,
na minha vida de um modo geral. Gente, quero pedir um favor para vocês também. Mandem essa live, apertem esse botãozinho que tem aqui embaixo, né, de enviar para outras mães, para outras educadoras, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, que vai ser realmente, assim, ó, o ouro, tá? Eu preparei uma live aqui para vocês de uma leitura, que é a leitura do meu trabalho, que vocês não vão encontrar em outros lugares, assim. Não que outras leituras também não sejam relevantes, não me entendam mal, mas o que eu tô dizendo aqui é que tem uma leitura bem específica realmente do meu processo, né, dessa proposta de educação que é o Educar Zen. Então, olha só, vamos começar aqui falando sobre o que são as emoções, né? As emoções, elas são um fenômeno pré-verbal. O que isso significa? Muitas vezes a gente associa as emoções a pensamentos, né? A gente acha que a emoção é sobre algo que eu tô pensando, mas não é. Elas vêm antes do verbo, antes da palavra, antes da nossa capacidade de elaborá-las por meio das nossas palavras. Seu filhinho, por exemplo, seu neném, quando seu filho só nasceu, assim, ele tinha só nascido, acabado de nascer, ele já não demonstrava, né, algumas emoções? Com um mês de vida, você já tinha capacidade de perceber, por exemplo, quando ele estava mais feliz, quando ele estava irritado. Assim que ele nasceu, isso já era possível, principalmente a irritação, né, da gente perceber. Se você tem animais, ou se você convive, né, vive em um ambiente, como eu estou vivendo aqui, que tem muitos animais, a gente também consegue perceber um animal que está com medo, fugindo. Às vezes, né, um lagartinho, que você cruza com ele na rua, aqui onde eu tô tem muito lagarto. Se ele te vê, ele foge. Isso é uma emoção, um medo, né? Ele tem esse impulso. Então, a emoção, ela é fisiológica, ela acontece no nosso corpo, ela é uma resposta do nosso corpo a alguma necessidade nossa que precisa ser atendida ou que está sendo atendida já. Emoções que são agradáveis de serem sentidas, como alegria, amor, são emoções que vêm nos contar que as nossas necessidades estão sendo atendidas. Agora, emoções que a gente considera desagradáveis e que são essas que a gente está tentando eliminar a todo custo, como a raiva, por exemplo, elas estão nos contando que provavelmente alguma necessidade nossa não está sendo atendida. Então, a partir dessa live, desse momento, eu gostaria muito que você percebesse as suas emoções como mensageiras. Elas vêm te contar algo sobre as suas necessidades. Todos os seres humanos, todos os animais, todos temos necessidades que precisam ser atendidas. Então, a gente tem necessidades muito básicas, como alimento, sono, mas a gente tem necessidades mais sofisticadas, como, por exemplo, sermos aceitos no nosso ambiente social, como, por exemplo, termos um momento de introspecção, um momento só pra gente poder entrar em contato com as nossas emoções, a necessidade de expressar a nossa criatividade. Isso tudo são necessidades, né? Então, quando as nossas necessidades elas estão sendo atendidas, a gente sente emoções agradáveis. É assim que o nosso corpo nos conta que tá tudo bem, podemos relaxar. Quando as nossas necessidades, em alguma medida, não estão sendo atendidas, a gente sente emoções desagradáveis. É o nosso corpo nos falando assim, ó, dá um tempo aí, precisa prestar atenção nisso aqui agora. Então, percebem que as emoções que a gente às vezes quer eliminar, que a gente não quer sentir, que a gente às vezes se sente uma pessoa ruim. Eu, muitos anos atrás, antes de eu aprender a acolher a minha raiva, eu tinha muita dificuldade de sentir raiva e de expressar a minha raiva. Por quê? Porque eu achava, né, em algum lugar meu aqui, que a raiva era uma coisa de pessoas ruins. E não é. Todo mundo sente raiva. A diferença é o que eu faço com essa raiva, como que eu consigo expressá-la, como que eu consigo canalizá-la. Todo mundo aqui que já passou por término de relacionamento, provavelmente já percebeu que enquanto a gente estava ali na tristeza, né, enquanto a gente estava ali na fossa, a gente não conseguia sair da situação. É na hora que você sentiu a raiva do seu ex, que você falou assim, ó, acabou, não aceito mais isso pra mim. Vou embora, vou tocar minha vida. Não é assim? Vê se tá fazendo sentido isso pra vocês. Me contem aqui nos comentários. Ana, tá fazendo sentido? Ou Ana, não, nada a ver, viajou. Me contem aqui, tá? Mas é essa linha de raciocínio, né, de desenvolvimento de inteligência emocional que a gente usa aqui no Educar Zen pra gente poder ajudar tanto mães e outras educadoras a deixarem de serem reativas, a aprenderem a cuidar do seu próprio emocional,
quanto também essas próprias mães e educadoras, né, de lugares talvez profissionais, assim, fazerem isso com as suas crianças, né? Então, é esse o fio que vai nortear aqui hoje a nossa live. Vamos falar, a Lela falando assim, ó, verdade, concordou, né, Lela? Talvez já tenha sentido, já tenha passado por isso como eu. Por essa experiência de um término de relacionamento, ou quando você tá precisando sair de um emprego, e aí enquanto você tá ali naquela melancolia, naquela tristeza, se sentindo incapaz, você não faz nada, mas na hora que vem uma raiva, uma injustiça acontece, você fala assim, aqui não, aí é que você se movimenta. Então a raiva, vamos começar a falar dela? Antes da gente falar sobre como que ajuda as nossas crianças quando elas estão tendo acessos de raiva, foi o que eu disse pra vocês, é importante a gente entender o que é a raiva. Por que a raiva acontece, né? Porque senão, gente, a gente fica naquela proposta muito imediatista. A gente quer solucionar, a gente não quer lidar com o desconforto. Isso é uma característica da nossa sociedade atual, né? A sociedade ocidental, ela tá sempre arrumando um remedinho para poder tamponar o que a gente está sentindo. E isso faz com que a gente fique cada vez menos espontâneas, menos vivas, faz com que a gente fique cada vez mais encarcerada nessa sociedade que quer todo mundo igualzinho, né? Que quer que a gente tenha as nossas necessidades muito latentes, porque quando, né, a gente está falando aqui que as emoções elas nos falam sobre as nossas necessidades. Quando você não está olhando para essas necessidades desse lugar mais lúcido, mais profundo, sabe o que você vai fazer? Você vai comprar soluções para sua necessidade, né? Então, tô com raiva, ao invés de saber como canalizar a minha raiva para fazer coisas incríveis na minha vida, que foi o que eu aprendi a fazer, e é sobre isso também que a gente vai falar um pouco aqui. O que você faz? Você vai e come a sua raiva. Você vai para uma lanchonete comer a sua raiva. Isso acontece por aí? Bom dia, Cris, seja muito bem-vinda. É isso que acontece, né? Por isso que é importante a gente entender o que a gente faz com as nossas emoções. Porque se eu não entendo o que eu faço com as minhas emoções, eu não vou saber ensinar para o meu filho o que ele vai fazer com as dele. Eu não ensino o que eu não sei. Gente, eu sou educadora. Eu tenho 36 anos, mas eu comecei a minha caminhada como educadora por volta dos meus 18 anos. Então, metade da minha vida educando. Metade da minha vida educando. E algo que eu aprendi nesse processo, que é uma coisa muito básica, para quem tá realmente aí, né, enfim, olhando para a educação, é que eu não ensino o que eu não sei. E quando a gente tá falando de desenvolvimento pessoal, eu acho que a gente pode até mudar um pouquinho essa frase, que é: eu não ensino o que eu não sou. Tá? Eu não ensino o que eu não sou. A raiva, né? A raiva, ela incomoda a gente porque ela, muitas vezes, ela é amiguinha da reatividade, né? A raiva, ela comumente, ela vem carregada de reatividade. Isso acontece principalmente quando a gente não sabe de todas essas coisas que a gente está aprendendo aqui hoje juntas sobre a raiva, e quando a gente não sabe lidar com a nossa própria raiva, né? A tristeza, por exemplo, ela é o contrário, que foi o que eu estava falando aqui com vocês. A tristeza, ela nos leva para um lugar de mais recolhimento, né? Para um lugar de menos energia, que é importante também. Às vezes é disso, né? Quando a gente está sentindo tristeza, é porque provavelmente é isso que a gente está precisando fazer. Mas quando a gente está falando de raiva, a gente precisa entender qual que é a mensagem que ela traz. Guardem isso todas as vezes que o seu filho estiver tendo um acesso de raiva, todas as vezes que você estiver sentindo raiva, inclusive raiva do seu filho, porque isso também pode acontecer, né? Vamos ser mães humanas e mães possíveis. A gente não tá aqui para ser mãe perfeita, a gente tá aqui para ser mãe mindful, essa mãe que tá consciente de si e do seu filho e do processo de educar, né? Então, todas as vezes que você estiver aí sendo desafiada, né, e se sentindo talvez até mal, culpada por sentir raiva, ou com vergonha, ou se questionando se tem alguma coisa de errado com o seu filho, porque ele está demonstrando uma raiva intensa, eu quero que você se lembre que a raiva, ela é uma justiceira. A raiva, ela é uma justiceira. A função da raiva, gente, é reparar, né, injustiças, ofensas,
frustrações. Você pode até concordar ou não que aquilo é justo ou injusto, mas não é disso que eu tô falando. Não é da sua opinião sobre o seu filho, né, aquela razão ali que levou ele a ter um acesso de raiva. Ele tá realmente sofrendo uma injustiça. É sobre como ele sente que aquilo é injusto. E isso é importante também a gente entender, porque senão a gente vira juiz da emoção do outro, né? E aqui a gente não tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra aprender a cuidar das nossas próprias emoções. Não pra ficar julgando se o que o outro tá sentindo é certo ou errado. Esse também é um equívoco que a gente comete com frequência. Bom dia, Eloana, seja bem-vinda. Então, assim, raiva, a justiceira, ela serve pra isso. É quando o outro invade a nossa fronteira, é quando o outro invade o nosso espaço e a gente fala assim, aqui não, isso você não vai fazer. Eu vivo contando pra vocês o caso do batom, né, que o Francisco agora, nos últimos dias aí, depois de ter praticamente destruído mais 2 únicos batons que eu tenho, isso me sabe assim, a centelha da raiva, ela se acende aqui em mim. E eu tenho feito exatamente isso, assim, olha, aqui não, Francisco. Nisso você não mexe. É raiva. Eu sei que o que eu tô sentindo é raiva. Eu poderia estourar, né? Eu sei que muitas vezes, muitas mães não conseguem, não sabem como lidar com aquela emoção ali naquele momento e acabam estourando. É por isso que a gente tá aqui, para aprender esse outro caminho, para poder se colocar, se posicionar, de alguma forma comunicar que você tá ofendida ou que você tá se sentindo injustiçada, mas sem que isso se torne uma agressão. A raiva, ela não é sinônimo de agressão. A raiva, ela é sinônimo de reparação de injustiça. Concordando os outros ou não que aquilo é injustiça, quando você está sentindo raiva, você pode buscar a necessidade que não está sendo atendida e você vai verificar que tem algum sentimento ali de injustiça acontecendo. E aí, quando a gente sabe expressar isso de uma maneira positiva, adequada, assertiva, mas ao mesmo tempo gentil, sem estourar com o outro, sem ir para ofensa, sem ir para agressão, a gente então tem a oportunidade, né, a possibilidade de reintegrar a nossa dignidade. A gente repara aquela injustiça, a gente, né, volta para um centro em que a gente percebe que a gente está sendo respeitado. E isso para mim, para você, para os nossos filhos, para as crianças é o mesmo processo. É óbvio que o que é gatilho para eles é diferente do que é gatilho para a gente. Para o seu filho, talvez seja uma grande injustiça você não comprar o chocolate no supermercado antes do almoço. Porque ele tem uma percepção da realidade diferente, ele está conectado intimamente aos seus desejos. O cérebro dele é imediatista, o cérebro dele não tem essa lógica, esse conhecimento, essa percepção, né? Até essa leitura de cultura mesmo, porque na nossa cultura não se come doce antes do almoço. Agora, vai lá saber se em outras culturas se come doce antes do almoço. Não sei se vocês sabem, a minha família é ítalo-brasileira, né? O meu marido, ele é italiano. Então, por exemplo, uma coisa que quando eu comecei, né, a de fato morar na Itália, era estranho pra mim, só pra poder dar um exemplo, tá? De como que essas coisas também são culturais e a criança ela não tem que saber naturalmente, ela vai aprender. Lá na Itália, não sei se vocês sabem, né, se vocês conhecem, mas assim, a salada a gente costuma comer primeiro, não é? No Brasil, sei lá, você tá ou junto com a comida. Na Itália, a última coisa que eles comem, eles chamam de contorno. É como se fosse assim, nossa senhora, eu já comi uma comida pesadona aqui, agora vamos dar uma aliviada. É isso. Então, assim, o seu filho ele não tem noção. Ele não precisa saber, ele precisa aprender, né? Que doce antes do almoço não é legal, pelo menos não na nossa cultura, é viável, é aceitável. Então, assim, volto a dizer... O que é injustiça para uma criança, que vai ser um gatilho para uma explosão, para uma reação intensa de raiva, pode não ser para você e tudo bem. Agora, será que a gente consegue colocar a lente da empatia para poder entender qual que é a necessidade por detrás daquilo? Para entender qual que é o gatilho, para a gente não ficar focada, né? Qual que é o nosso erro? É ficar focada na expressão da raiva. Tem tanta coisa para a gente analisar, né?
Antes disso, pra gente poder falar assim, isso aqui tá acontecendo. Óbvio, a gente precisa lidar com isso. Mas isso aqui vai continuar acontecendo muito e talvez até se agrave se eu não conseguir entender tudo que acontece antes disso, né? Então, assim, a raiva, ela provoca energia na gente, foi o que eu falei com vocês. Você só sai de um relacionamento que não tá legal, você só sai de um emprego que não tá legal quando você entende que existe uma injustiça acontecendo. Aquela injustiça, ela provoca uma energia. Se a tristeza é uma emoção que provoca na gente uma apatia, a raiva, ela provoca energia. Como eu falei pra vocês aqui no início da nossa live, a raiva, ela tem aí uma relação íntima, né? A raiva não, todas as emoções têm uma relação íntima com o nosso corpo. A gente sente as emoções, não é na nossa cabeça, é no nosso corpo. Então, conta pra mim aqui nos comentários, gente, se vocês já perceberam que quando você tá sentindo raiva, a sua musculatura, ela fica tensa, ela tensiona. Você fica, não é mais ou menos assim? Olha a tensão, não é? Então, o que acontece? Essa tensão, ela gera energia. Essa energia, ela nos leva ao movimento, né? Esse movimento, quando ele tá bem canalizado, ele pode ser, por exemplo, sair de uma relação que não tá legal. Quando a gente não tem muito controle disso, o que vai acontecer? Essa raiva, essa energia, ela pode se tornar, inclusive, uma expressão de agressão. É por isso que muitas crianças, quando estão tendo acessos de raiva, elas jogam as coisas, elas se jogam. Isso não acontece porque tem esse impulso pelo movimento. Isso acontece mesmo, isso é parte do processo fisiológico da raiva. Por que a gente não faz isso? Porque a gente já está com o córtex pré-frontal, com o sistema límbico, que é o sistema responsável pelas emoções, córtex pré-frontal, que é o responsável pelas nossas... pela regulação dessas emoções. A gente já tem isso maduro. Talvez a gente tenha muita inteligência emocional a ser desenvolvida, mas a gente já tem a capacidade de regular as nossas emoções. As nossas crianças, quanto menores elas forem, não, né? A gente espera que ali depois dos 5 anos de idade, né, esses acessos de raiva, que algumas pessoas vão chamar de birra na primeira infância, que eles vão se dissipando, mas eles ainda podem acontecer por toda a infância, porque essa criança, ela está com o cérebro ainda se desenvolvendo, é uma questão neurológica. Se esse cérebro está imaturo para poder lidar com essas emoções, essa tensão física, ela precisa ser liberada, né? A criança, ela fica mais regida pelo corpo do que a pessoa que tem inteligência emocional. Entendem? Então, assim, o que eu quero que vocês entendam? Que quando a gente está sabendo, né? Quando a gente está expressando a nossa raiva, seja a nossa criança fazendo o que ela dá conta, que às vezes vai ser um acesso de raiva mais intenso mesmo, seja nós, mães, conseguindo sermos menos reativas, né? Trazendo essa raiva realmente para um lugar mais racional, reconhecendo a raiva chegando no corpo. Eu vi vocês falando aqui, ó, a minha vai pro estômago, a minha vem com calor, eu vi aqui as mensagens chegando. Então, realmente, né, cada um de nós sente de uma maneira muito própria as emoções. Mas quando a gente vai tomando consciência disso e a gente vai entendendo o que a gente faz, a gente vai, antes, né, de explodir, a gente já consegue perceber a raiva, dar um nome. E quando a gente principalmente consegue comunicar ao outro, olha, eu estou com raiva, eu estou indignada com essa situação. Isso não só com os nossos filhos, tá? Em qualquer relacionamento. Isso daqui não acho justo por causa disso, disso e disso. Eu gostaria que isso fosse reparado dessa e dessa forma. Quando a gente vai fazendo isso, a gente dá inclusive ao outro a oportunidade de reconhecer, né, que eventualmente ele ultrapassou um limite que pra gente não é aceitável. E volto a dizer, não se trata de a gente estar certa ou errada, se trata do que a gente está sentindo. O que eu sinto sempre merece ser legitimado.
né? Aí talvez a gente possa conversar, o outro pode mostrar o outro ponto dele, isso pode mudar esse nosso sentimento, óbvio, tudo isso. Mas assim, o que eu sinto faz sentido. Eu gosto de uma frase que diz assim, ó: se faz sentir, faz sentido, tá? Quero que vocês guardem isso, porque se aquilo me faz sentir alguma coisa, é porque faz sentido, é porque tem uma necessidade, é porque tem alguma coisa para ser olhada. E isso não é só para nós adultos, não. Vamos tratar as crianças como gente? Uma criança tendo um acesso de raiva é a mesma coisa. Se ela tá sentindo daquela forma, é porque faz sentido, né? E aí, gente, quando a raiva ela é silenciada, a gente acaba, né, não dando oportunidade para os nossos relacionamentos se curarem. A gente vai colocar essa raiva aí num lugar de uma bola de neve. Isso pode se agravar. Isso pode criar rusgas, problemas, questões que a gente leva para a vida com as pessoas. Inimizades que a gente nem precisava ter, né? Tensões com os nossos filhos, que também não precisariam acontecer se a gente estivesse sabendo como comunicar a nossa raiva. E ao fazer isso, porque os nossos filhos eles nos observam e nos absorvem, então quando eu estou fazendo isso, quando eu estou lidando com a minha raiva de uma maneira madura, eu estou ensinando meu filho a lidar com a dele, né? A verdade absoluta sobre educar é essa: neurônios espelhos. Os nossos filhos e os nossos alunos e as crianças, né, que nos têm como referência, eles nos observam e eles nos absorvem. Essa influência dos pais, né, da mãe, do pai, dessa família mais nuclear, é a mais importante. Então, óbvio, se você é professora, se você trabalha em escola, se você é educadora aí de alguma forma, você também tem responsabilidade. E muitas vezes você vai ser o adulto de referência maduro emocionalmente dessa criança, porque muitas mães e muitos pais não são. Então, muitas vezes a referência, né, aquela pessoa que traz um centro para uma criança, é um professor, né, alguém que trabalha na escola, é o psicólogo. Agora, se a gente não faz isso, né, se a gente não tem esse equilíbrio emocional para lidar com a nossa raiva, o que a gente vai ensinar para as nossas crianças? Que tá tudo bem a gente explodir, a gente agredir o outro quando a gente tá com raiva, porque eu tô com raiva, porque você me fez raiva, sabe? Então isso é muito delicado. E aí uma outra coisa que eu quero dizer pra vocês, que além dessa questão da gente acabar não dando oportunidade das nossas relações se curarem ou enfim, não adoecerem, quando a raiva ela tá internalizada, sabe? Assim, quando a gente não se permite sentir raiva, quando a gente se culpa por sentir raiva, me contem aqui nos comentários. Tem alguém aí que se sente culpada quando sente raiva? Né? Que se sente mal, que se sente assim, nossa, não devia estar sentindo isso? Principalmente a raiva contra o filho, né? A raiva que diz respeito ao filho, assim. Vocês sentem isso, gente? Porque essa raiva, quando ela é abafada, né? Ela não é de maneira alguma expressa. Porque não existe só o caminho de explodir, de sentir raiva e explodir. Existe o caminho de sentir raiva, perceber a raiva no corpo, saber como respirar, saber colocar a emoção no lugar e aí sim verbalizar essa raiva de uma maneira que seja ao mesmo tempo assertiva e gentil, né? Quando você não explode, você também não faz isso, você não sabe como conduzir essa raiva de uma maneira positiva. O que acontece geralmente, já tem aí alguns profissionais da área de saúde mental estudando e comprovando que quadros de ansiedade e depressão derivam disso, de emoções acumuladas. Gente, tem pesquisas mostrando aí que muitos cânceres acontecem disso, né, de emoções, problemas de coração, porque tudo isso gera estresse no nosso corpo, isso tudo gera ansiedade. Estresse, ansiedade não são também só questões mentais, são questões fisiológicas. É urgente, é uma das principais questões de saúde pública e é por isso que a gente tem que olhar para isso com honestidade, porque a gente também faz muito pelos nossos filhos quando a gente está fazendo isso, né? Olhar para a saúde mental, olhar para o manejo das nossas emoções de uma maneira madura vai nos ajudar, inclusive, a sermos mais saudáveis, a criarmos filhos mais saudáveis, crianças mais saudáveis, né? Eu tô vendo aqui vários de vocês,
falando isso, que fica com raiva, se arrepende, que sente culpada. Raquel, olha só que interessante. A Raquel falou assim, eu sinto, fico com muita raiva às vezes e depois me arrependo. Provavelmente, Raquel, você não se arrepende da raiva em si. Me fala se eu tô certa, tá? Eu acredito que talvez você se arrependa da expressão dessa raiva, de como que você tá ventilando, de como que ela tá vindo pra fora. Me conta se eu acertei, tá bom? Aqui, ó, a Naina falando, eu não sentia raiva. E recentemente tive 4 episódios bem raivosos e sinto que estou com um pouco de raiva de tudo. E tenho tentado me corrigir, pois meu filho já me absorveu. Como retomar o controle? Naina, olha só que interessante. Não é que você não sentia raiva. É que provavelmente você não se permitia sentir raiva. Sou eu, tá? Era a pessoa que eu era há alguns anos atrás. Eu não me permitia sentir raiva, assim, era uma coisa que eu travava, assim, ou que eu, sabe, não chegava perto de mim. Só que a raiva, ela é importante, ela é uma emoção, ela existe por uma razão. Como eu falei, a raiva, ela tem uma relação íntima aí com a gente poder colocar limites, a gente se preservar, a nossa integridade emocional, física, psicológica, entende? Então, quando isso não está sendo respeitado, quando eu não estou deixando essa raiva chegar e não estou sabendo como comunicá-la de uma forma que seja, ao mesmo tempo, assertiva e gentil, o meu balde vai enchendo e aí chega uma hora que eu derramo tudo aquilo. E na hora que eu derramar, sabe, tipo assim, um vulcão em erupção, vai ser pior. Então, o caminho aqui, Naina, não é você parar de sentir raiva, não é você negar a raiva, não é não deixar a raiva chegar, mesmo que seja uma raiva do seu filho, uma raiva que você sente em relação àquela criança. Tá tudo certo, não tem problema, a raiva não é um problema. A questão aqui é, a pergunta que eu gostaria que você me fizesse, não é, Ana, como retomar o controle e não sentir mais raiva como eu era antigamente? Ana, como que eu faço para lidar com essa raiva? Para acolher essa raiva? É essa que é a pergunta, tá? E é sobre isso que a gente vai falar daqui a pouquinho. A Paty falando aqui, ó, e quando os filhos estão numa crise de raiva, olha só, Paty, tem algumas coisas que a gente pode fazer, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, tá? Então, gente, vamos falar aqui sobre a raiva das crianças, né? A Paty tá até perguntando sobre isso, vamos falar sobre a raiva das nossas crianças, porque essa live é muito sobre isso, né? Mãe amiga da raiva, mãe amiga da raiva do seu filho, mãe amiga da própria raiva. Eu quero que vocês guardem esse nome que eu escolhi para essa live, porque eu sei que ele pode gerar até algumas interpretações dúbias, porque, como eu disse, muitas vezes a gente associa raiva à reatividade. Só que a raiva, ela não precisa necessariamente vir acompanhada da reatividade. Quando a gente está com inteligência emocional em dia, isso não acontece. Então, assim, eu quero que vocês entendam que é possível a gente aprender a acolher a nossa raiva. E para aprender a acolher a nossa raiva, a gente precisa estar mais consciente dela, né? A gente precisa estar entendendo o que é a raiva, para que ela serve, como que ela acontece no meu corpo. Isso daí é o básico, tá? Isso daí, digamos que a gente está preparando o terreno para construir um edifício sólido de inteligência emocional. Então, vamos falar das causas aí da raiva dos nossos filhos. Vocês conseguem ter consciência, né? Principalmente quando a gente está falando de criança 5+, quando a gente não está falando mais da criança que está ali na fase da birra, né? Que vai ali até por volta dos 4 anos. O que faz com que os nossos filhos tenham acessos de raiva? Né? Quais são os principais motivos? E eu gostaria que a gente fizesse essa leitura de um lugar mais profundo, porque a gente pode falar assim, ele é um menino, esse menino ele é mimado, sabe? Assim, ele não aceita não, aí toma um não e já tem um acesso de raiva. Eu quero que a gente vá um pouco além, que a gente até desfoque eventualmente o olhar da criança. Porque as nossas crianças, né, quando a gente fala disso, que eles nos observam e nos absorvem, eles são esponjinhas,
Os nossos filhos são esponjas, os nossos alunos são esponjas. Eles absorvem tudo do seu ambiente, eles absorvem tudo do contexto em que eles estão. Então, quando a gente para de ficar olhando para a criança, né, que tem um acesso de raiva quando recebe um não, por exemplo, e a gente passa a olhar para o contexto mais amplo, a gente tem respostas mais maduras, mais satisfatórias e que vão nos ajudar realmente a ir para outros lugares, né, para lugares mais lúcidos na condução dessa situação. Então, por exemplo, né, uma causa, um gatilho aí é o adulto de referência. E aí esse adulto de referência pode ser você, ou talvez você seja uma mãe mindful, mas talvez o seu marido, o seu companheiro seja um pai reativo. Talvez essa criança está matriculada numa escola em que os profissionais ali não têm nenhum preparo emocional, são muito técnicos, são bons de serviço, mas não têm preparo para lida com a criança. Talvez essa criança, enfim, adultos de referência, né? Como que a gente lida com a nossa raiva quando a gente está diante dos nossos filhos? A raiva em relação à criança, eu estouro, sabe? Alguma coisa acontece, eu sinto a raiva, eu sinto esses limites internos meus sendo invadidos. E qual que é a minha resposta? É grito? É ameaça? É palmada? Porque isso aqui me diz muito sobre o que meu filho vai imitar, né? Então esse é um primeiro ponto que eu gostaria que vocês observassem. A Vivi tá perguntando aqui, Ana, você tá no YouTube também? Eu tô. O nome do canal é Educar Zen, me procurem lá, porque lá tem muito conteúdo que a gente reposta do Instagram, por exemplo, as lives, mas tem conteúdos exclusivos também. Hoje mesmo eu tava falando aqui com meu marido que eu quero gravar um vídeo, que é uma continuação dessa live, em que eu vou indicar para vocês alguns filmes, tá? Para vocês assistirem com seus filhos e que vão ensinar também essa criança a lidar melhor com a raiva. Então, gente, é importante a gente ter esse olhar honesto pra gente. Quem sou eu lidando com a raiva e sendo o exemplo vivo que o meu filho vai modelar? Os nossos filhos, eles modelam os nossos comportamentos, né? Não é um achismo meu isso. A neurociência comprovou isso. Existe uma rede neural chamada neurônios espelhos que, né, enfim, vários tipos de mamíferos têm essa rede neural que a gente aprende basicamente por repetição, por observação. Observo e repito. Entende? Então, eu queria que você pensasse nisso. Quem sou eu lidando com a minha própria raiva? Segundo ponto muito importante quando a gente está pensando principalmente nessas crianças com mais de 5 anos, tá? Mas isso vai servir também para você que tem aí uma criança na primeira infância e uma criança pequena. Como que a gente está ensinando inteligência emocional para os nossos filhos? Na hora em que eles estão tendo um acesso, seja de birra ou na hora que passou ali aquela fase, né, que a gente vai enquadrar como birra, um acesso de raiva. Eu repreendo essa criança? Eu abandono, eu deixo ela chorando sozinha? Eu mando calar a boca? Eu mando engolir o choro? Eu simplesmente dou pra criança aquilo que ela tá querendo, que tá fazendo ela chorar? Né? Então, se é uma criança que tá querendo chocolate antes do almoço, e aí ela dá aquele ataque no supermercado e vira e fala assim, ai, menina, então toma esse chocolate. Como que eu tô ensinando essa criança a lidar com a raiva? Só que tem uma coisa, se eu não souber lidar com a minha própria raiva, será que vai ser possível ensinar o meu filho a lidar com a raiva dele? Essa é uma pergunta que não quer calar e eu já te digo a resposta. A resposta é não. Para eu poder conseguir, né, ensinar essa criança, conduzir essa criança no momento de birra, no momento de acesso de raiva, a lidar com aquilo, eu preciso estar sabendo fazer isso com a minha própria raiva. E não significa, né, lidar bem com a minha própria raiva, simplesmente não estourar. Eu sei o que essa raiva está me dizendo. Eu sei em qual calo meu que estão pisando. Eu consigo comunicar isso. Eu consigo colocar limites. Eu sei dizer não para as pessoas quando elas estão entrando em espaços íntimos meus que não aceito, que me ferem, que me machucam. Eu sei, né?
Então, assim, a maneira como a gente está conduzindo, se é respeitosa, se é afetuosa, se é acolhedora, mas ao mesmo tempo assertiva, a gente não está falando aqui de passar a mão na cabeça da criança, de deixar a criança fazer o que ela quiser, de permitir que ela bata na gente, de colocar ela como coitadinha porque ela tá sentindo raiva. Não é isso, tá? A gente tá falando aqui é de acolher, mas direcionar. A gente tá sabendo ensinar para os nossos filhos estratégias de inteligência emocional? Porque uma criança que chega ali por volta dos seus 5, 6, 7, 8 anos de idade e que a cada frustração que ela recebe, ela é muito explosiva, né? Salvo algumas situações, por exemplo, uma criança que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, uma criança autista, uma criança que tem TOD, essas crianças, elas vão ter, né? A gente precisa olhar para elas de um jeito diferente por causa das condições. Mas assim, uma criança que não é neurodivergente, tá? Uma criança que não é neurodivergente, ela é típica, é uma criança típica. Se ela chega nessa faixa etária e ela não tem nenhuma ferramenta ainda para lidar com essa raiva, mesmo que minimamente, assim, ela não está ensaiando, então é porque a gente não está sabendo ensinar. Entende? Os nossos filhos, eles vão aprender com a gente a lidar com a vida, a lidar com o mundo. E aí, assim, é culpa nossa? Somos péssimas mães por causa disso? Não. Alguém te ensinou a lidar com a sua raiva? Para além do cala a boca, engole o choro. Alguém te ensinou? Não, provavelmente não. Nós somos a primeira geração de mães e educadoras fazendo isso, se reeducando com gentileza, porque a gente precisa trazer gentileza para essa nossa relação com a gente, para então a educação dos nossos filhos, dos nossos alunos, das nossas crianças vir com mais leveza. Me conta se está fazendo sentido para vocês aí, gente, o que eu estou dizendo, tá? Um outro aspecto, né, que a gente tem que prestar atenção nesse processo aí dessas causas, esses gatilhos, né, relacionados aí a essa questão da raiva, essa raiva intensa que as crianças demonstram em alguns momentos, é o ambiente. Esse ambiente está muito estressante, né? Então, como que a gente vê se um ambiente está muito estressante? Se a criança ela fica muito nas telas, ela tem um momento do dia para ela poder extravasar a energia física, porque é necessário isso para todos nós, mas para as nossas crianças é ainda mais. A criança ela é muito física, ela tem muita energia e ela precisa, o corpo dela precisa de movimento para, inclusive, né, os seus neurotransmissores, os seus hormônios, para o seu corpo estar em um funcionamento saudável. Se isso não acontece, como eu falei, estresse não é uma coisa de um pensamento que chega simplesmente, é uma coisa física, tem relação com neurotransmissores, hormônios, é metabólica, é física. Se isso não acontece, essa criança ela vai tender a ficar mais estressada. Quem aí tem cachorro, e se não levar o cachorro para passear, o cachorro vira um Tasmania dentro de casa, né? Quem tem já viu que é assim que funciona, e com as nossas crianças também é assim. Nós adultos, a gente consegue contornar um pouquinho melhor isso também. Não é saudável pra gente sabe disso, mas, né, criança então que tá muito na tela, que não tem espaço na natureza, que não tem contato com a natureza, porque a natureza ela regula totalmente o nosso corpo, esse processo metabólico. Ela vai ajudar nós e as nossas crianças a estarmos menos estressadas, a nos sentirmos mais conectadas, mais pertencentes, e aí a termos então, né, a sentirmos, enfim, a ter essa intensidade da raiva menor quando ela chegar. Não é que a gente vai deixar de sentir raiva porque a gente está na natureza, porque a gente está praticando esporte. Não. Mas metabolicamente, essa intensidade ela pode vir diminuída, né? E aí, nesse contexto, uma outra coisa que eu queria acentuar, gente, às vezes você trata seu filho bem, no sentido assim, você não estoura com ele, sabe? Você consegue conduzir uma relação ok, saudável, gentil com ele. Mas você e o pai da criança vivem em pé de guerra na frente da criança. Então, assim, ela entende que essa é uma resposta, além de gerar muito estresse e danos, né, neurológicos a uma criança, que ela leva para a vida inteira, assistir os pais brigando com frequência. Não estou dizendo que nós, como seres humanos, em algum momento isso não pode acontecer. Eu estou falando de uma recorrência.
Então, além desses danos, né, o que acontece é que ela também aprende que esse comportamento é aceitável. Então, ela não tem modelos de comportamentos saudáveis no gerenciamento da raiva. Tá fazendo sentido? E uma outra coisa que às vezes é tão básica que a gente nem presta atenção, gente, é a questão das nossas necessidades básicas, né? A necessidade da criança em relação à fome, a sono. Eu sei que vocês sabem disso, mas não custa falar de novo, retomar, né? E eu tô vendo vocês falando aqui, ó, que ninguém ensinou isso pra vocês. Eu sei que não ensinou, é por isso que eu tô aqui, né? Porque eu sei que isso é necessário de ser aprendido, de ser ensinado. Porque também não aprendi, gente, na minha infância. Não aprendi com os meus pais. Aprendi muitas coisas com eles. Sou muito grata, mas, assim, inteligência emocional eu não aprendi com minha mãe. Eu aprendi depois de adulta. Eu tô aprendendo até hoje, né? E por já ter aprendido o suficiente, eu me sinto aqui no dever de ajudar outras pessoas a também desenvolverem isso, né? Aqui, ó, a Samantha falando, meu marido grita comigo e com elas. Então, eu sei que às vezes não tá só nas nossas mãos, que tem outras pessoas envolvidas e que essas outras pessoas, elas não nos ajudam a educar os nossos filhos de uma maneira mais gentil, né? Ou elas acabam ensinando, mesmo sem querer, mesmo sem estarem conscientes dos danos daquilo, comportamentos não tão saudáveis às nossas crianças. Mas o que eu posso fazer, né? A Samantha falando, eu também tento me conter e depois acabo gritando, né? É isso, né, Samantha? Assim, você sente raiva porque você tá sendo desrespeitada. A raiva, ela vem pra falar assim, aqui não. Só que existem maneiras da gente aprender a lidar e a dizer esse não de outras formas, né? Bom, como que uma mãe amiga da raiva age? Qual que é esse percurso da mãe amiga da raiva? O que a gente faz para poder lidar com a nossa raiva e com a raiva da nossa criança de uma maneira mais inteligente, mais saudável? Primeiro tempo, né, gente? Primeiro momento, primeira coisa, aliás, antes de querer ser amiga da raiva do seu filho, aprenda a ser amiga da sua própria raiva, né? Então, assim, isso significa aprender a olhar para a raiva, a ver, enxergar a raiva, reconhecer que ela tá ali, permitir que ela chegue, sem colocar a raiva para debaixo do tapete. Ou ainda, não ser escrava da sua raiva, porque eu sei que muitas pessoas, muitas mulheres, principalmente, né, quando a gente sabe que um dos gatilhos da raiva é o estresse e que a maternidade é uma situação extremamente estressante na vida de uma pessoa. Então, assim, a gente fica muitas vezes, a gente passa a sentir mais raiva depois que a gente se torna mãe, por causa disso, né? Porque a gente tá num contexto que tá ali restringindo a gente, a gente abre mão de muitas das nossas necessidades nesse processo. Então, os nossos limites ficam sendo o tempo todo desafiados na maternidade, né? Então, é muito comum a gente se tornar, né? Assim, várias das minhas alunas, vocês que me seguem aqui falam muito isso comigo, Ana, não era reativa, eu fiquei depois de me tornar mãe. É por causa disso, né? A gente tá sendo ali realmente desafiado o tempo todo. Mas a gente precisa entender que aprender a ser amiga da nossa raiva significa deixar ela chegar, reconhecer que ela tá ali, sem colocá-la para debaixo do tapete e sem achar que porque eu tô sentindo raiva eu tenho direito de estourar com as outras pessoas, de ser reativa, né? Depois, gente, vamos falar da raiva dos nossos filhos. Quando eles estão expressando raiva, a gente tem uma tendência a levar isso pro lado pessoal ou a achar que o nosso filho, ele tem um problema, né? Que assim, que colocar uma etiqueta na criança, isso pode gerar realmente um desconforto na nossa relação com a nossa criança se a gente não souber conduzir. Então, a mãe amiga da raiva, ela não leva isso pro lado pessoal. Samantha tá perguntando assim, como diferenciar a birra da raiva? Olha, muitos especialistas que têm estudado esse tema já nos mostram que é diferente, tá? O acesso de raiva é diferente da birra.
Eu acho que a maneira mais simples da gente diferenciar é entendendo que a birra, ela faz parte do desenvolvimento infantil e ela vai acontecer no máximo até por volta dos 5 anos de idade. Até os 5 anos de idade, a criança, ela tá, obviamente, assim, cada vez mais conforme os anos vão passando, mas a gente pode considerar o cérebro dela ainda muito, muito imaturo para poder lidar com as próprias emoções. Então, a birra, ela é uma expressão ali de uma emoção que não pode ser gerenciada, né, por aquela criança. Faz parte do desenvolvimento normal da criança. Os acessos de raiva, eles vão acontecer prioritariamente depois dessa idade, né? Eles vão até parecer com uma birra, mas a gente vai entender que muitas crianças não vão ter. A birra, ela é mais frequente, ela é mais comum, ela é mais normal, digamos assim. Os acessos de raiva, eles vão acontecer em algumas crianças mais do que as birras também, né? Algumas crianças fazem mais birra do que outras, mas a gente entende que toda criança ali daquela faixa etária vai fazer birra em algum momento. Os acessos de raiva, não. A gente espera, né, que eles diminuam ao longo do tempo. Algumas crianças vão ter acessos de raiva por toda a infância, mas o normal é que isso vá diminuindo conforme essa criança ela vai se desenvolvendo neurologicamente e ela vai aprendendo recursos para lidar com essa raiva, né? Quando isso não está acontecendo, gente, quando você vê que o seu filho só está ficando com mais raiva, então tem 2 caminhos para a gente poder observar bastante. O primeiro qual que é o ambiente, quem são os adultos, como que essa criança está sendo estimulada, o que ela está recebendo de exemplo. E o segundo se existe realmente, né, uma possibilidade de algum diagnóstico, né, que não é o que a gente vai se aprofundar aqui hoje, mas aí algumas vezes, né, a gente pode estar investigando alguns diagnósticos aí de neurodivergência, né, como eu falei, como por exemplo o déficit de atenção e hiperatividade, o TOD, que é o transtorno opositor, né, desafiador, e até mesmo o autismo. Então, a raiva e até a agressividade, né, a raiva, ela é humana, ela é animal. Muitos animais sentem raiva, né, e tá tudo bem. A agressividade também faz parte, em alguma medida, da expressão da raiva, né? Mas o que a gente precisa entender é isso, assim, que quando isso tá só se agravando, quando isso tá só ficando mais intenso e mais recorrente, é o momento da gente olhar da gente procurar uma ajuda especializada, né? Lembrando que quando a gente fala dos nossos filhos, de comportamento, de desenvolvimento emocional, a gente precisa falar da gente em primeiro lugar, que é exatamente o que eu tô falando aqui com vocês, né? A gente precisa aprender a parar antes de explodir com o nosso filho, por exemplo. Chegou esse desconforto no corpo, que eu tô sentindo raiva. Eu tô tão íntima do meu corpo, porque a raiva ela acontece no corpo, como eu falei pra vocês aqui no início, que eu consigo dar um nome, né? Esse desconforto aqui se chama raiva. A gente precisa aprender a investigar as necessidades por detrás dessa raiva. Por que eu estou sentindo essa raiva? Por que o meu filho está sentindo essa raiva? Qual que é a necessidade que não foi atendida? Sempre que essa raiva chegar, essa pergunta precisa ser feita, ela é importante. Qual necessidade não foi atendida e desencadeou isso daqui? Isso é fundamental, tá? Depois, identificar os gatilhos, né? Pra mim, por exemplo, um gatilho de raiva que eu tô sempre administrando, porque acontece diariamente aqui com meu filho, é quando ele joga comida no chão, né? Eu já contei pra vocês aí em algum post que isso me remete à minha infância, à minha mãe, que era extremamente reativa quando caía um bago de arroz no chão. Então, assim, quais são os gatilhos, né? Quando esse gatilho acontece, eu tenho que estar atenta para eu poder fazer essa regulação emocional. Então, como que eu faço essa regulação emocional, Ana? O que acontece? O que eu posso fazer, né, para poder conseguir essa regulação emocional? Antes de eu falar o que você pode fazer, eu vou te dizer, parte também dessa regulação emocional é você legitimar a emoção do seu filho. Filho, você está sentindo raiva? Ou o que você está sentindo? Algumas crianças mais velhas já sabem dar nome às próprias emoções. Outras menores, a gente vai nomear para a criança. Então, filho, você está sentindo raiva? A mamãe está percebendo. Eu também sinto raiva quando acontece isso e isso. É difícil sentir raiva, né?
Dói, não dói? É desconfortável. Mas olha só, você não pode bater no seu irmão por causa disso. Você não pode quebrar o seu brinquedo por causa disso. Você não pode dar um tapa na mamãe por causa disso. Você não pode se jogar por causa disso. Então, isso tudo a gente faz nessa conversa, obviamente, depois que aquele acesso de raiva passou. Porque na hora que ele está acontecendo, não adianta, gente, a gente ficar fazendo discurso para os nossos filhos. O cérebro racional, ele apaga nesse momento em que a gente está tendo uma crise emocional, né? A gente está só no cérebro emocional. Então, o que eu faço? Um de vocês perguntou aí, na hora da crise de raiva do meu filho, eu estou por perto, né? Eventualmente eu vou precisar conter essa criança. Se ela estiver machucando os outros, se ela estiver quebrando coisas, se ela estiver se machucando, eu vou precisar contê-la. É verdade. Mamãe até me perguntou ontem nos comentários assim que a filhinha dela é pequenininha, é birra, né, o que ela tá tendo, mas que ela se joga, que ela se machuca. Então assim, contenha essa criança no chão, se for uma criança, né, não tenta colocar no colo, porque se ela se jogar, ela vai se machucar. Seja uma presença. Se essa criança ela estiver só chorando, só gritando, e ela não estiver querendo um toque físico, esteja ali presente, se autorregulando emocionalmente. Porque quando você está calma, o seu filho, ele naturalmente vai se acalmar. E por que eu estou te dizendo isso? Porque as crianças, né, enfim, até o início da adolescência, mas principalmente crianças menores, elas não são capazes de se acalmar sozinhas, elas precisam que o seu adulto de referência esteja calmo para acalmá-las. A gente chama isso de corregulação emocional. Então, você tem que aprender a estar calma nesse momento, né? E como que eu faço isso, gente? Ana, tá, mas não é fácil. E não é não, eu sei que não é. A frase que vocês mais escrevem aqui pra mim é assim, na teoria é lindo, mas na prática é muito difícil e eu sou obrigada a concordar. É muito lindas as teorias e os posts que a gente vê no Instagram, né? E o que eu acabei de falar, você tem que falar pro seu filho, filho, eu entendo que você tá com raiva, né? A raiva é uma emoção aceitável, mas você fazer dessa forma não é aceitável. Eu sei que te dizer o que você tem que falar é lindo na teoria, mas que na prática às vezes não é o que funciona, né? Então a gente precisa entender que não é só sobre a gente repetir frases que a gente aprende no Instagram. Não é só sobre a gente saber o que a gente tem que fazer, a gente tem que conseguir fazer. E como que eu consigo fazer? Desenvolvendo a minha própria inteligência emocional. É por isso que eu criei um programa voltado só para mães, só para educadoras, em que a base para te ensinar a inteligência emocional é o mindfulness, né? Tem várias pesquisas científicas aí mostrando que alguns minutos de meditação diariamente te ajuda a estar emocionalmente regulada, mais consciente do seu corpo. A emoção não acontece no corpo, mais consciente das suas necessidades, dos gatilhos que geram aquela emoção. Então você precisa fazer alguma coisa diferente. Se você fizer a mesma coisa que você fez até agora, você vai ter os mesmos resultados, né? Eu entendo, na teoria é lindo, na prática é difícil, até que você aprenda a fazer de verdade, a ter essa prática de uma maneira leve, de uma maneira fluida. E como que a gente pode fazer isso? Meditando. 10 minutos por dia. Quem aí tem tempo, quem tem aí 10 minutos por dia para cuidar da própria saúde emocional e da saúde emocional dos seus filhos, né? Bom, gente, o que eu quero falar pra vocês? A gente poderia ficar aqui mais um pouco, eu teria algumas coisas ainda pra falar, mas o Instagram já colocou que eu tenho 1 minuto e 40 segundos pra terminar essa live. Então, eu vou pedir pra vocês irem lá nos stories daqui a pouquinho, eu vou colocar uma caixinha de pergunta, porque eu vi que vocês fizeram vários comentários e eu não consegui ler. Então, coloquem as perguntas de vocês, eu vou responder. Eu vou colocar ali também algumas coisas bem práticas e bem simples que a gente pode fazer para poder ajudar o nosso filho a lidar com a raiva. Vou colocar lá nos meus stories. E vou tentar gravar um vídeo para o meu canal no YouTube sobre os filmes que podem ajudar também a gente nesse processo de desenvolvimento da inteligência emocional dos nossos filhos no que diz respeito à raiva, tá bom? Então, quero agradecer imensamente a presença de vocês. Quinta-feira tem mais live. Eu vou colocar também lá nos meus stories amanhã qual que vai ser o tema que vocês vão escolher. Vou tentar fazer isso agora, deixar vocês escolherem. Talvez eu coloque hoje, tá? Pra gente poder se preparar melhor.
E é isso, eu espero que tenha sido útil para vocês, que tenha sido um conteúdo que vai aí ajudar vocês a maternarem sem estourar, tá bom? Um grande beijo, a gente se vê lá nos stories.